Mentira e poder dos intelectuais. Um fenômeno alarmante da pseudocultura brasileira contemporânea é a importância desmesurada, beirando a idolatria, que se dá a um pensador fraco e capenga como Antônio Gramsci. Recentemente, um grande jornal paulista, talvez ignorando que há 30 anos esse ideólogo italiano é o autor mais lido e venerado na esquerda local, anunciou em 6 festivas páginas a reedição das obras dele como se fosse um Fiat Lux destinado a renovar de alto a baixo o pensamento brasileiro. É como dizer que a Hebe Camargo está revolucionando o estilo dos programas de auditório. Nem Jorge Amado, que é uma unanimidade nas afeições nacionais, ou Gilberto Freire, que foi o nosso pensador de maior repercussão mundial, podem competir com o fundador do Partido Comunista Italiano em número de teses consagradas às suas obras por universitários brasileiros. No entanto, Gramsci não teve uma única ideia que já não circulasse, em versão melhor e mais consistente, no ambiente mental europeu da sua época. Tudo o que ele fez foi orquestrar com lugares comuns um novo conjunto de pretextos para o exercício do maquiavelismo político com boa consciência, isto é, com falsa consciência. Quase todas as doutrinas dele estão abaixo da possibilidade de uma discussão filosófica estrita, pois misturam de maneira inextricável simples erros técnicos de argumentação, a informação histórica deficiente e um conjunto de pontos cegos projetados por motivações inconscientes, que só podem ser analisadas no sentido psicanalítico do termo. Todo exame sério do pensamento de Gramsci começa na lógica e termina na psicologia. A gente tenta entender os fundamentos de uma tese e acaba se perguntando qual a peculiaríssima forma mentis que permitiu a um homem adulto acreditar em coisa tão tola. Por exemplo, quando Gramsci proclama que a filosofia é uma ordem intelectual, coisa que a religião não pode ser, perguntamos como foi possível a um sujeito nascido em país tão religioso ignorar que toda teologia é necessariamente uma ordem intelectual totalizante, coisa que a filosofia só raramente chega a ser e que desde Kant a maioria dos filósofos diz que ela nem deve tentar ser. Qualquer mínimo estudo da história das ideias basta para mostrar que a noção mesma de sistema intelectual, tal como compreendida no Ocidente moderno, foi uma invenção da Igreja. Aí desistimos de sondar os fundamentos de uma opinião que não tem fundamento nenhum. Começamos a nos perguntar como a total abstinência de conhecimento sobre um assunto pode coexistir no mesmo cérebro com a sensação de absoluta segurança ao falar dele, e ficamos sem saber enfim se Gramsci era bobo ou se apenas se fazia de bobo. Nesta segunda e mais piedosa hipótese, acabamos indagando se ao proclamar o contrário de uma verdade histórica elementar ele imaginava poder enganar alguém mais informado que uma massa de operários sem tempo de estudar. Em ambos os casos, temos de reconhecer que estamos diante de um caso de patologia intelectual, de total desinteresse pela verdade, mesmo na acepção puramente histórica e factual do termo. E a filosofia de Gramsci perde todo interesse, ao mesmo tempo que o caso Gramsci se torna muito interessante para o estudioso das perversidades da alma humana. Os exemplos podem multiplicar-se indefinidamente. Aqui não é o lugar de enumerá-los, mas, pausa para os comerciais, os interessados encontrarão um mostruário periodicamente renovado deles na minha homepage, onde inaugurei uma seção destinada a ir desmontando, fibra por fibra, o castelo de papelão armado por um político azarado doublé de filósofo diletante. Qualquer que seja o assunto sobre o qual lança seu olhar, Gramsci projeta sobre ele o monumental escotoma, uma área cega formada em parte por preconceitos, em parte por desinformação, em parte pela mistura de ambos, isto é, pela ignorância providencialmente seletiva daquelas precisas coisas que é necessário ignorar para acreditar no que ele está dizendo. Não obstante essas monstruosas distorções óticas, é certo que uma parte da sociedade humana funciona exatamente como Gramsci a descreve. Qual parte? Ora, a intelectualidade militante, é claro. Ela funciona como Gramsci diz que funciona, não apenas pela razão demasiado óbvia de que as pessoas que a compõem leram Gramsci e fazem o que ele sugere, mas porque todo o sistema de Gramsci é uma racionalização das ambições de poder dessa categoria de seres criados pela expansão ilusória do ensino superior, o proletariado intelectual, como chamava Otto Maria Carpiaus, as massas de bacharéis pseudoletrados que não encontram uma função útil na sociedade e um belo dia acabam por descobrir, com mal disfarçado alívio, que em vez de se matar eles podem simplesmente inventar uma nova sociedade à sua imagem e semelhança, onde os sapos virarão príncipes e vice-versa, isto é, onde todo mundo que não seja como ele se sentirá tão mal como eles se sentem hoje. Sinais de como será essa nova sociedade já estão mais que visíveis no mundo contemporâneo, e ela é, cuspida e escarrada, a cara de Antônio Gramsci. Gramsci não acreditava em conhecimento objetivo. Influenciado pelo pragmatismo, via ciências, as artes, a cultura apenas como expressões dos desejos coletivos e como instrumentos para realizar esses desejos. A diferença entre ele e os pragmatistas comuns é que para ele o sujeito ativo do conhecimento, ou melhor, da ação, não é um qualquer, um simples cidadão de carne e osso, e sim aquela entidade coletiva que, entre os íntimos, é apelidada carinhosamente de partidão,
ou clube. Proletário em intenção ou imaginação, o clube compõe-se essencialmente de intelectuais, e a função dos intelectuais, sejam os sócios do clube, sejam os do time adversário, não é produzir conhecimento, no sentido de uma descrição ou compreensão da realidade, e sim um discurso legitimador de interesses de classe. De qual classe? Aí é que os intelectuais gramscianos se revelam as mais surpreendentes das criaturas. No capitalismo, eles devem ocupar espaços e obter para o partidão, ou qualquer outro nome que tenha, a hegemonia, isto é, o controle sobre a atividade mental consciente e inconsciente da população. Feito isso, operam sem grandes traumas a transição para o socialismo e assumem o controle oficial de uma sociedade que extraoficialmente já comandavam. Ora, uma classe que domina a alma do capitalismo e exerce governo no socialismo é, sem dúvida, muito poderosa. Quando Gramsci diz, portanto, que a atividade intelectual consiste em produzir discursos legitimadores de interesses de classe, parece impor-se a conclusão de que a classe capaz de mandar em dois regimes deve ter o melhor discurso autolegitimador. No entanto, não é isto que diz Gramsci. A classe intelectual não tem um discurso em causa própria. Ela fala apenas em nome dos capitalistas ou dos proletários. Não é um milagre. O discurso autolegitimador é um instrumento essencial do poder, mas a classe que exerce o domínio sutil no capitalismo e o controle nominal do Estado no socialismo não precisa ter nenhum, não precisa dizer nada em interesse próprio. Parece uma contradição lógica da doutrina, mas na verdade é coisa pior. O intelectual gramsciano é realmente o sujeito que exerce a hegemonia hoje, o poder de governo amanhã, sempre dizendo que quem manda não é ele, sim os capitalistas ou os proletários. Não é só uma falha de lógica, é uma falsidade existencial. Pois, na ordem real das coisas, o capitalista no capitalismo e o proletário no socialismo são reduzidos à condição inerme de fornecedores de pretextos, de servidores passivos de uma estratégia que não precisam sequer compreender e que, no entanto, é posta em ação em nome deles e sob a responsabilidade moral deles. Naturalmente, a serviço dessa causa, cada um dá o que tem. O capitalista entra com o dinheiro, o proletário com a força de trabalho. O intelectual entra com as decisões e ainda diz que no fundo foram eles que as tomaram. Os idiotas acreditam, e se dispõem a ajudar mais um pouco. É por isto que no capitalismo as classes capitalistas podem gastar rios de dinheiro para custear uma cultura socialista que no seu conteúdo explícito é contra elas, ao passo que no socialismo as massas proletárias consentem em ser escravizadas e reduzidas à míngua em nome de uma ideologia cujo conteúdo explícito é a favor delas. Acima de ambas essas coletividades de trouxas paira, misteriosa e inatingível por trás da fumaça como um polvo gigante, a classe dos intelectuais gramscianos. Se ela não tem um discurso autolegitimador, melhor para ela, porque falando em nome dos outros ela pode agir sempre no interesse próprio e tornar-se cada vez mais mandona enquanto a plateia continua imaginando que tudo é uma luta entre interesses capitalistas e proletários. O poder, dizia René Guénon, é invisível por definição. Quando uma situação se torna caótica ao ponto de desafiar toda a compreensão humana e parecer uma treva demoníaca, é porque alguém está mentindo, porque algum dado fundamental foi escamoteado da discussão pública. Nada da confusão contemporânea se explica sem esse fator decisivo que é a mentira essencial do nosso tempo, o interesse egoísta dos intelectuais disfarçado em ideologia dos outros. A intelectualidade ativista, que tem o domínio sobre os canais de formação da mentalidade, desde os consultórios de psicoterapia até a Unesco, passando por todos os cargos superiores na mídia e por uma infinidade de ONGs que dão palpites em tudo, vive e próspera à sombra protetora de um discurso de luta de classes onde a única classe vencedora nunca aparece no ringue. E quanto mais ela lê Antônio Gramsci, persuadindo-se de que não é senão humilde servidora de capitalistas ou proletários, mais ela chega à perfeição da invisibilidade, que é tornar-se invisível a si própria. Eis o motivo do sucesso de Antônio Gramsci. O intelectual gramsciano é o sujeito que pode começar sua carreira como manipulador de consciências infantis numa escola primária e chegar às alturas imperiais de um Stalin ou de um Fidel Castro, sem nunca ter de se dar a mínima conta de que fez algo em benefício próprio. Uma ideologia como essa é o mais poderoso analgésico de consciências que já se colocou à venda no mercado da torpeza universal. Para sujeitos complicados e cheios de conflitos como geralmente o são os intelectuais na juventude, é tudo quanto pediam ao capeta. Antônio Gramsci é o Papai Noel das almas doentes necessitadas de um auto-engano salvador.